Saudações, bem-vindos ao canal Paideia. Eu quero compartilhar com vocês uma história que me ocorreu ainda quando eu era criança, mas que simboliza bem os tempos que estamos vivendo e os tempos também de outrora, ou seja, é mais uma comparação, digamos assim, de como as coisas vêm mudando gradativamente e que quando nos damos conta e olhamos realmente para o que ocorreu e por que ocorreu, ficamos tão alarmados e tão estupefatos diante dessas coisas, pois ocorrem diante de nós, e nós fingimos não ver, ou se vemos, não damos a devida importância. Então, é sobre isso este vídeo. Bem, a história que eu vou compartilhar com vocês aconteceu quando eu estudava em Touros, mais precisamente em Santa Luzia, na Escola Municipal João Joaquim da Silva. E é uma história que eu presenciei na época, um fato, e que me marcou muito. Até hoje eu sempre me recordo. E vamos aos fatos. Aconteceu que uma mãe foi chamada à escola para tentar apaziguar e tentar, digamos assim, dar um jeito no filho dela. Que o filho dela era um pouco brabo, que a gente chamava de brabo, ou também numa linguagem popular, pavio curto, e também não levava muito desaforo para casa. Mas era uma criança, ou um pré-adolescente. Pessoa boa, até onde eu conhecia. Me defendia, que eu sempre fui pequenininho, cabeçudo, sempre fui também muito tímido, vergonhoso e um pouco nervoso. Bem, mas não quero entrar nessas questões pessoais. Mas isso era quando eu era criança. E a mãe dele foi, quando chegou, ela chegou decepcionada com o filho dela, lógico. Por quê? Porque ela queria que o filho dela realmente estudasse, progredisse na vida através do conhecimento, tal, aquela coisa que as mães querem para os filhos. Só que esse comportamento dele, do filho dela, aliás, causava um pouco de transtorno e, como eu falei, ela foi chamada à escola. Chegando lá, ela foi lá na sala de aula, parece, chamou o filho dela e eles foram à direção. E eu estava saindo do banheiro, foi quando eu escutei a conversa. Ela disse o seguinte para o filho dela: ou você estuda para melhorar de vida através do estudo, ou você vai ser como seu pai, trabalhar como seu pai. Bem, aí não está o problema. Muitos podem perguntar, mas que trabalho o pai dele fazia? E o que realmente, quem era o pai dele? Você pode se perguntar isso. Pois ela disse, ou você faz isso, estuda, ou vai ser como seu pai. Bem, aí não está a questão. O pai dele, até onde eu conhecia, e sei, é uma pessoa honesta, íntegra, trabalhador, só que na agricultura, um trabalho um pouco pesado, como a gente sabe, quem trabalha na agricultura, principalmente há um tempo atrás, na década de 90, a gente sabia muito bem como que era esses tipos de trabalho. E não tinha tanta tecnologia como se tem hoje na agricultura, e era um trabalho muito bruto mesmo. Eu vou aqui entrar em detalhes. Mas é um trabalho honesto e que tem seu valor na sociedade. Assim que também como o trabalho intelectual também é honesto, pode ser honesto também e pode ter seu devido valor positivo na sociedade. É aí exatamente a questão. As opções que ele tinha, apresentada pela mãe dele, eram ambas honestas. Ou você ia por um caminho ou por outro. Mas convergia na honestidade, na integridade, no trabalho, no labor honesto. A grande questão que eu pergunto hoje é: quais são as opções que os jovens têm? Hoje, quais são as opções que a escola oferece? A escola não oferece hoje apenas o intelecto, o desenvolvimento do intelecto. Não. Infelizmente, não.
os tempos mudaram. É isso que eu quero entrar em conversar com vocês. Hoje as opções que a escola oferece são várias. Vou citar aqui apenas algumas, que infelizmente é o que acontece. As pessoas podem querer negar, mas acontece. Drogas, iniciação sexual precoce, ideologia de gênero, desrespeito aos pais, violência contra os professores e entre si, os estudantes entre si. São várias, são quase, não vou dizer ilimitadas, porque acredito que seria um exagero, mas são várias, as opções são bastante variadas. Não são apenas estudar ou trabalhar como pai. Muitas das vezes o pai nem presente está mais na vida dos filhos atualmente. E é extremamente complexo a sociedade atual. Por exemplo, na minha época, nessa época que ocorreu isso, e que eu me recordo, e vou passar para o meu filho, é que a escola era uma extensão do nosso lar. Ou seja, quando a mãe ou o pai enviava o seu filho à escola, eu ainda me recordo claramente quais eram as palavras. Vá para a escola, estude, respeite o professor, não brigue, e questões semelhantes, e conselhos semelhantes. Só que hoje não é bem assim. A escola hoje não é tida como uma extensão do lar. O professor não é tido como, digamos, uma extensão da família, um educador. Não. Muitos professores hoje não estão preocupados realmente com a educação do filho. Nessa época, não tinha piso salarial, não tinha tantos direitos como se tem hoje os professores, não se falava tanto em infraestrutura, em meios de educação, mas as crianças aprendiam o que tinha que aprender na sala de aula. Eram alfabetizadas, tinham o devido respeito com os professores, como é que se diz? Aprendia a ler textos, tinha ditados, tinha tabuada, você tinha também gramática, tinha desenvolvimento textual, uma série de coisas, aritmética, matemática básica. Você aprendia o básico, que é o próprio do ensino fundamental, ou primeiro grau na época. Hoje não é assim. Infelizmente, não é assim hoje. Uma criança hoje sai do ensino fundamental sem saber ler e escrever. E detalhe, com todos os aparatos que se tem hoje. Livros didáticos, temos computadores, escolas com internet, uma série de coisas, variedade de coisas, mas os alunos continuam analfabetos. E pior, desrespeitam os professores, praticam violência contra os professores. Eu sempre digo o seguinte, que houve uma inversão social. É uma época onde não se falava em Paulo Freire nas salas de aula. Hoje se fala em Paulo Freire, o dito patrono da educação brasileira. E depois que eu tenho conhecimento que essa pedagogia do oprimido, digamos assim, do oprimido, adentrou nas escolas, só foi desgraça. Infelizmente, essa é a palavra. Desgraça mesmo. Houve inversão de valores. A ideologia é gigante, ela tem uma força extremamente esmagadora na sala de aula. E que as pessoas negam isso, muitos professores negam isso. E por mais que os professores não sejam valorizados, não sejam atribuídos a eles o devido valor e respeito que eles têm, que é um fato isso, porém muitos disso é responsabilidade deles mesmos, pois eles compraram gato por lebre. E isso tem que ser levado em consideração também. Os professores têm também a sua parcela de responsabilidade, pois são eles que vão formando gerações nas universidades, nas escolas estaduais, municipais, ensino fundamental, ensino médio, nas creches. E esses valores
de socioconstrutivismo educacional foi passado por eles. Ou seja, eles compraram gato por lebre, começaram a ensinar coisas à juventude que iriam, no futuro, destruir eles mesmos. Aí hoje, um professor não é respeitado em sala de aula, não tem seu devido respeito, é praticado violência contra ele, e se os pais forem chamados para tentar apaziguar ou dirimir, os pais vêm praticamente já para defender o filho e vêm praticar também violência contra o professor. Ou seja, os valores mudaram e a coisa se tornou mais complexa. Não é mais ser como pai ou vencer intelectualmente através do conhecimento intelectual. A escola hoje pratica muitas das coisas, mas parece que esqueceu o seu principal meio, que é o ensino intelectual, o desenvolvimento intelectual. Hoje você vai para uma escola, que nem eu já fui, como é que se diz, já fiz estágio de filosofia, iniciação à docência, vi que muitos dos estudantes não querem estudar, já estão contaminados, ouvi que a mente deles estão contaminadas, não querem estudar mesmo. Quando falo em matemática, cálculos básicos, que eu vi, estou dizendo que eu presenciei, estava lá de fato, questões de interpretação, e dizem, não, professor, isso é muito difícil, isso não é pra gente está aqui para discutir outras coisas, tal, discutir a sociedade, discutir como que tem que viver, é uma questão de negro contra branco, pobre contra rico, tal. Na minha época não existia isso. Na minha época, como é que se diz? Tinha pessoas realmente com a situação econômica, social melhor, outros mais vulneráveis, mas o ensino era igual para todos. Não tinha essa questão hoje de racismo, como se diz hoje, de bullying. Tinha questões próprias de crianças, de desavenças, brigas, mas não passava disso. O respeito era colocado quando o professor chegava. Ou seja, tinha hierarquia na sala de aula, tinha disciplina. E os próprios professores compraram o socioconstrutivismo sem saber realmente o que iria acontecer. Não refletiram muito sobre o que iria acontecer, sobre quais eram os frutos que isso aí iria dar. E hoje estão colhendo, infelizmente, estão colhendo. É a realidade. E não estou dizendo que isso é responsabilidade totalmente deles. Não. Mas a maioria dos professores que eu conheço tem, sim, parcela de responsabilidade, pois votaram em Lula. São colaboradores e seguidores do PT, de partidos como o PT e de partidos de esquerda, de um modo geral, no qual o próprio Lula, o líder deles, que eles têm Lula como líder, negava o conhecimento intelectual, dizia que tinha preguiça de estudar, que não tinha esse desenvoltura intelectual, mentia, ele mesmo dizia que era mentiroso, que também falou que um político, por mais desonesto que for, ele tem mais uma importância, mais do que um concursado público. Ou seja, é complicado, cara. Você ter lá um líder com todas essas características, e os professores que o defendem com unhas e dentes, o que iria dar no futuro? Ia dar essa merda que deu aí, essa porcaria que está aí. Então é complicado. É necessário que a gente reflita sobre isso, sobre quais são as decisões que nós tomamos ao longo do tempo, para que tentamos, pelo menos, retroceder ou diminuir essa perda, essa, digamos, palavra mais correta, esse prejuízo que veio acontecendo, pedagógico, intelectual, no mundo dos valores, isso e aquilo outro, porque a coisa realmente inverteu-se. Antes, na escola, por mais que o estudante fosse o sujeito ativo ali, que era ele que iria adquirir o conhecimento, porém, havia um respeito, uma hierarquia. Professor, estudante, aluno, cada um sabia o seu devido lugar. Hoje não. Hoje o aluno, na hierarquia, tomou o lugar do professor. E o professor, hoje, muitos professores se comportam como alunos.
essa é a realidade, infelizmente. E é difícil, não é à toa que está aí os índices educacionais brasileiros, comparado a outros países, está extremamente nefasto, deixa bastante a desejar. Bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Parece ser algo grave, que é grave, também que devemos tomar as devidas precauções. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês compreendam a minha posição. Não estou aqui acusando A ou B, apenas tirando algumas conclusões, baseado nos fatos e também baseado naquilo que eu presenciei. E espero que vocês tenham gostado, ou não, mas que provoque em vocês alguma reflexão. Deixe os comentários de vocês aí. Curtam o canal, compartilhe esse vídeo se vocês virem que merece. Ative o sininho para receber as notificações de outros vídeos. E é isso. Fiquem com Deus e até breve.